Só boa noite então para todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre o pecado da igreja, né? E como que ele deve ser tratado. Para introduzir esse tema, eu trouxe um videozinho, pastor Hernando aqui, sobre o que é a tragédia do pecado oculto, e depois eu vou entrar então falando sobre o pecado na igreja e como que ele deve ser tratado ali segundo a carta de Paulo aos Coríntios, certo? Então vamos começar assistindo esse videozinho e daqui a pouco eu entro então explicando sobre como tratar o pecado na igreja. Muito bem, então vamos lá. Que coisa boa estar de volta para iniciar o programa Verdade e Vida e trazer uma palavra de esperança, de alegria, de bênção para o seu coração. No programa de hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente solene. Nós vamos falar sobre a tragédia do pecado oculto. E vamos abordar esse tema à luz de Provérbios 28, 13. Verdade e Vida é um programa que tem levado a palavra de Deus a milhares de pessoas no Brasil. E você pode ajudar o nosso programa a alcançar muito mais pessoas com a mensagem de Cristo. Torne-se um parceiro em missão colaborando financeiramente com o programa Verdade e Vida. Acesse o nosso site verdadevida.org.br, cadastre-se, imprima seu boleto e pague em qualquer banco ou ligue agora mesmo para 0800 119 105. Faça seu cadastro ou ligue agora mesmo. Você receberá gratuitamente em sua casa o livreto de meditações Gotas de Esperança para a Alma, que contém uma meditação para cada dia do ano. Venha você também ser um parceiro na evangelização do Brasil. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós vamos então tratar do tema a tragédia do pecado oculto. E eu quero dizer para você que de todas as tragédias da vida, nenhum é mais grave do que o pecado. O pecado é mau, o pecado é sujo, o pecado é treva, o pecado é uma conspiração contra Deus, o pecado é uma quebra da lei de Deus. O pecado é pior do que a pobreza, do que a doença, do que a solidão, do que a própria morte. Essas coisas todas não necessariamente nos separam de Deus, mas o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Se Deus é o supremo bem, o pecado é o máximo do mal. Aqueles que estão em pecado e vivem no pecado são escravos dele e jamais podem ter comunhão com Deus porque Deus é luz. Mas hoje eu quero falar para você do drama do pecado oculto. É quando a pessoa comete um deslize, uma transgressão, um pecado, e esconde, e guarda, e passa a imagem de que está tudo bem. Por exemplo, nós estamos vivendo no Brasil hoje o drama da corrupção galopante, vergonhosa. Escândalos pipocam todo dia na mídia. As empresas sendo surrupiadas, se assaltam os cofres públicos. E aqueles que roubam, aqueles que se enriquecem ilicitamente, imaginam que vão viver tranquilamente, jamais vão ser descobertos, jamais vão ser apanhados pela lei. Mas chega um dia que esse negócio vaza, que isso vem a público e essas pessoas são expostas ao vexame, à vergonha e ao opróbrio. O marido que dá uma escapadela, ou a esposa que dá uma escapadela e trai o cônjuge, vai para a cama com alguém que não é o seu cônjuge. Parece que está tudo bem, mas chega uma hora que aquilo que foi feito às escondidas, com a porta do quarto trancada,
vem à tona, é descoberto, vem a vergonha, vem a dor, vem a punhalada nas costas, vem a traição. O pecado oculto é uma tragédia, porque leva a pessoa a viver de uma forma hipócrita. Ele passa uma imagem que está tudo bem. Às vezes a pessoa esconde esse pecado atrás da capa da religiosidade e vive uma vida hipócrita, como um ator num palco que desempenha um papel que não é o seu próprio papel, a sua própria vida. O pecado, ele escraviza. O pecado mata. O pecado vai levar você mais longe do que você gostaria de ir. O pecado vai custar para você um preço mais caro do que você gostaria de pagar. O pecado vai reter você mais tempo do que você gostaria de ficar. Provérbios 28:13 diz assim, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O rei Davi, depois de pecar com Batseba, adulterar com ela, ele guardou esse pecado no coração. Ele não contou para ninguém. E ele continuou exercendo o seu papel de rei, despachando no seu palácio, mas lá por dentro havia uma dor, havia uma culpa, havia um medo, havia uma angústia. Diz a Bíblia que o vigor dele se tornou em sequidão de estio, as lágrimas rolavam pelo seu rosto. Ele não tinha paz na alma, ele não tinha sossego no coração, porque o próprio Deus pesava a sua mão sobre ele de dia e de noite. Enquanto Davi guardou no coração o pecado, ele não teve paz. E eu quero encorajar você a não guardar pecado no coração, porque o pecado é uma fraude, é um engodo, é uma isca. O pecado leva você a pensar que aí tem felicidade, aí tem prazer. E quando você retém esse pecado, você não tem paz, você não dorme direito, você não tem alegria no coração. Então, o que você precisa fazer é confessar o pecado. É pôr isso para fora. É espremer o pus da ferida. É fazer uma asepsia na sua alma. É dizer, Deus, eu não posso viver com isso. Deus, eu não quero conviver com isso. Então você romper com isso, romper com essa prática, andar na luz. E o resultado disso é o seguinte, é que você encontra sossego para o seu coração. Aquele que confessa o seu pecado e deixa o pecado, alcança misericórdia. Não é só confessar, é confessar e abandonar o pecado. É ter uma nova postura, uma nova atitude, é viver uma nova vida, é acertar as coisas pendentes da vida. E eu quero dizer para você que quando você confessa o seu pecado, Deus é poderoso, fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar você de toda injustiça. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos limpa, nos lava de todo pecado. Talvez você diz, mas eu fui longe demais, mas eu errei demais, para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais saída. Talvez você já está pensando até em dar cabo da sua vida, em tirar a sua própria vida. Talvez você está pensando, é melhor eu abandonar minha mulher, abandonar meu marido. Quem sabe você está pensando em desistir de tudo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus é misericordioso. Deus tem prazer na misericórdia, Deus é rico em perdoar. Se você se voltar para Deus, ainda que agora você esteja quebrado, ferido, machucado pela vida, Deus vai perdoar você, Deus vai limpar você, Deus vai purificar você, Deus vai dar uma nova chance para você recomeçar uma nova caminhada na presença dEle. Não encubra o pecado, não guarde o pecado no coração, viva na luz, Deus é luz. E você vai perceber que há gozo, há paz, há alegria no perdão de Deus. Você não vai precisar mais viver com máscaras, você não vai precisar mais viver escondido, você vai viver na luz, porque Deus é luz, e onde tem luz, tem comunhão, e você vai perceber que não há maior alegria do que ter comunhão com o Deus vivo e todo-poderoso. Eu quero orar em seu favor. E agora mesmo você pode entregar sua vida para Jesus. Ele que é o Salvador, Ele que é o Redentor, Ele que pode trazer paz para o seu coração. Deus, ajuda a pessoa que está me assistindo agora para confessar o seu pecado e abandonar o seu pecado e receber de Ti o glorioso perdão, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ter agora o privilégio de introduzir a você o reverendo Ricardo Mota.
nosso companheiro e parceiro aqui do programa Verdade e Vida. Que privilégio revê-lo mais uma vez. Muito Deus obrigado, abençoe sua pastor. vida. Muito obrigado por essa mensagem tão maravilhosa. Muito bem. Então, aí uma pequena mensagem sobre o pecado. É, Antes de dar início aqui, então, a minha parte, meu ensinamento aqui, Maria Tereza me enviou uma mensagem pedindo para informar aos alunos qual a matéria que vai ser cobrada na VIM. Muito bem. E a Fernanda também me mandou várias mensagens aqui. Deixa eu ler rapidinho aqui. Sugestão de estudo, muitos alunos com dificuldade. 2 procurou o que vai cair na prova. Certo. Muito bem. Deixa eu abrir aqui então. Falei que era fácil. Só isso aparentemente não adiantou. Deixa eu abrir aqui. Muito bem. Relação a VIM de deixa eu ver o que eu abri aqui. Não, peraí, que não é essa aqui não. De pneumatologia. Então vamos lá. Se você quiser anotar aí, sinta-se à vontade. Serão 5 questões de pneumatologia. Vou perguntar. Vou fazer afirmações sobre o Espírito Santo. Pedir para você falar qual que está errada. Certo? Eu vou dar algumas informações sobre o Espírito Santo e você vai ter que falar qual que está errado, qual que não condiz com o Espírito Santo. Segunda pergunta. Vou pedir para você marcar o que é incorreto em relação à primeira vinda de Cristo. Certo? Então, você vai marcar para mim o que não está associado ou o que não é correto aquilo que aconteceu antes da vinda de Cristo. Terceira pergunta, eu vou perguntar as formas que o Espírito Santo agia. Antigo, Novo Testamento, hoje. Quarta questão, vou perguntar sobre Pentecostes. Quinta questão, vou perguntar sobre os dons espirituais. Muito bem, então essa é de pneumatologia, 5 questões. Vamos lá. Música agora. Música, muito bem. Primeira questão de música, vou perguntar sobre a origem da música. Na segunda questão, vou perguntar. Na verdade, vão ter algumas questões aqui, 2 questões, 3 questões falando sobre ideia de melodia, harmonia e ritmo. E mais uma questão, a quinta questão, falando sobre notas musicais. Muito bem, então essa é a de música. 3 sobre melodia, harmonia e ritmo, uma de nota musical, uma de origem da música. Muito bem, vamos lá. De eclesiologia, vamos lá. Vou fazer algumas afirmações sobre a igreja na Bíblia, né? Sobre Cristo. Vai fazer um VOF, depois vai marcar qual a sequência correta. Pedir para você me falar sobre o que faz ou não faz de alguém um membro da Igreja de Cristo. Vou pedir para você me falar sobre o culto público. Terceira questão sobre o culto público. Essa segunda aí repete que eu não entendi, não. Por favor. Tudo bem. Segunda questão sobre o que faz alguém um membro da igreja. O que caracteriza alguém como membro da igreja ou não membro da igreja. Terceira pergunta sobre
que é o culto público? Sobre o culto público. Então, o que se faz, o que se não faz num culto público? A quarta pergunta, o que se faz ou o que se não faz num culto particular? E a quinta pergunta, o que é um sinal? Ou melhor dizendo, a quinta pergunta é sobre a igreja primitiva e a sua forma de organização. Muito bem. Então essa é eclesiologia. Vamos agora para história e geografia. Muito bem, vamos lá. História e geografia. Falar sobre a queda. Uma primeira pergunta. Vou falar das personalidades do Gênesis. Na segunda pergunta, sobre as personalidades bíblicas. Na terceira pergunta, sobre o dilúvio. A quarta pergunta, sobre Abraão. E a quinta pergunta, sobre Jacó. É isso. Então, 5 perguntas de história e geografia. Sobre a queda, sobre as grandes personalidades de Gênesis, sobre o dilúvio, sobre Abraão, sobre Jacó. Tudo bem. Então é isso que vai ser cobrado na AVIM, que está extremamente fácil, como já havia falado. André, da sua matéria só vai cair 3? Que você falou pneumatologia, música e história e geografia bíblica. Espera, história e geografia. Falei, pessoal? Me ajuda aí. O que eu falei? Você falou, música, história e geografia e falou pneumatologia. 5 questões de cada, porque eu anotei tudinho que você me falou aqui. Então, letra por letra. Você pulou eclesiologia, porque eu falei. Vou falar de novo. Peraí. Eclesiologia, gente, eu não tô vendo aqui. Só se eu marquei. Ah, falou sim. Falou sim, desculpa. Eu que estou enganada. Tá aqui. Desculpa. Bem-vindos aí, Silvio, Júlia. Acabei de aceitá-los aqui. Muito bem, então, vamos à aula de hoje. Silvão, gente boa. Anivaldo. Mas, seu Anivaldo, mas você já está aqui, ué. Desculpa, eu estou entrando agora, André. Eu estou tentando aí um bom tempo. Agora que eu consegui, André. Ah, tranquilo. Vamos lá, então. Está aparecendo aí na tela para vocês? Deixa eu ver aqui. Sim, está aparecendo. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre como tratar o pecado na igreja, né? É uma questão que às vezes leva muita dúvida às pessoas. E às vezes tem igreja, principalmente algumas igrejas que estão surgindo hoje em dia, que escolhem simplesmente não tratar sobre isso, né? Preferem número à qualidade, né? E qualquer coisa que pode causar uma polêmica ou uma discussão é simplesmente deixar de lado para que o número possa estar sempre em crescimento. E isso a gente vê acontecendo mais do que nunca no nosso século, né? Principalmente quando você vê pessoas que vão mudando de igreja para igreja, isso é um evidente sinal de que algumas igrejas, né, não estão tratando o pecado, e o que atrai muitas pessoas, né, a aceitação, né, e outras igrejas, né, estão tratando disso, às vezes, de forma errada. Então a gente tem essas duas questões, mas a forma de tratar o pecado na igreja, não é simples, mas a Bíblia ela nos traz todas as informações que nós precisamos para poder tratar sobre o pecado dentro da igreja, né?
E às vezes nós temos algumas interpretações erradas acerca da Bíblia que acabam então fazendo com que alguns pastores de algumas igrejas recorram nesse erro de como tratar o pecado dentro da igreja. Muito bem. O título ou o texto base que nós vamos usar é 1 Coríntios 5, né? Vamos abrir aqui em 1 Coríntios 5. Eu já abri, vou jogar na tela para vocês. 1 Coríntios 5, né? Para a gente poder ler junto e depois comentarmos. Vamos lá, então. Deixa eu diminuir aqui, deixa eu aumentar um pouco a letra, senão vai ficar muito pequeno. Ó, vamos lá, então. Tá na tela aí, vamos lá. Vou ler todo o capítulo e depois a gente vai comentando por partes. Muito bem, então vamos. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo ainda vos ensoberbecidos e não chegais a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus Cristo nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Muito bem. Essa primeira parte está falando do problema, né? Eu gosto de, às vezes, a gente inverter aqui, ler do 6 ao 13 e depois voltar, né, nos primeiros versículos. Mas vamos continuar aqui. 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento levéia da massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em cartas vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou com os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teria de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Pois, com direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então a gente vê aqui, claramente, Paulo lidando ali com a igreja de Corinto, uma das igrejas que ele tinha fundado, né? Corinto a gente sabe que é uma cidade grega, né? E algumas coisas nos chamam a atenção aqui, particularmente, nesses versículos, né? Porque se você estudar um pouco os gregos, né? As cidades gregas e tudo mais, você vai perceber que os gregos, eles tinham grande aceitação para imoralidade, para impureza, né? Então era comum um homem ter várias mulheres, ter os seus casos até homossexuais por baixo dos panos. Isso era algo normal. No entanto, aparentemente aqui, Paulo vai dizer que nem o povo daquela cidade, que era extremamente imoral, tinha atitudes como desses irmãos. E esses irmãos estavam sendo aceitos na igreja. A igreja estava aceitando esses irmãos, né? Como se não existisse nenhum problema ali, né? Ou fazendo vista grossa em relação àquilo ali. E mesmo sendo escrito por uma igreja há quase 2000 anos atrás, isso ainda é muito útil para nós e nos ensina muitas coisas. Então vamos aqui, discorrendo uns pouco aqui sobre os slides e fazendo referência aqui com os versículos. Muito bem, então vamos voltar aqui para o slide.
Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que caracterizar é que hoje em dia, assim como era muito na época lá de Paulo, a gente vive num relativismo, né? A gente vive a verdadeira era do relativismo. Lá era mais uma questão pontual. Os gregos eram muito, né, abertos a essas imoralidades. No entanto, vale ressaltar que isso era meio que por baixo dos panos, ou seja, você sabia que as pessoas faziam aquilo, mas você não diretamente sabia quem fazia aquilo. Era aquela coisa mais velada, aquela coisa mais escondida. E hoje em dia não. Hoje em dia nós vivemos na era do relativismo, né? Onde todas as coisas são relativizadas, né? Onde o pecado ele é relativizado dentro da igreja. E isso é o grande problema. Na sociedade já está tudo relativizado, né? Todos têm seu direito de ter a sua opinião e estão aí se matando por causa dessa opinião aí nas ruas, né? Mas é relativo, né? Onde, por exemplo, as pessoas podem num carnaval, numa festa, numa parada, né? Destruir símbolos cristãos, fazer um Jesus homossexual, podem xingar, fazer xixi na cabeça um do outro, né? Andar pelado como forma de arte. E isso tudo é aceito como algo normal na sociedade, né? Mas ao mesmo tempo, né? A gente não aceita o famoso relativo e hipócrita, né? O relativismo hipócrita do século XXI. Não sei nem se alguém já usou essa expressão ainda, mas porque aí quando o outro, aquele que eu não concordo, aquele que eu não gosto, faz qualquer coisa, eu me sinto no direito de julgar ele, sendo que eu defendo e tenho pontos extremamente antiéticos, digamos assim, antimorais, né? A moral é relativizada, mas ela é relativizada só para aquilo que eu penso. Então, por exemplo, quando a gente teve lá aquela reunião dos ministros lá do Bolsonaro, onde o povo lá claramente usa uma linguagem um pouco baixa, né, para não dizer chula, né? O que é o padrão aí no mundo, as pessoas conversam assim, né? Mas aí vem aqueles que aceita a pessoa andar pelado, aceita xingar o outro, aceita quebrar o pau por ser antifascista ou qualquer coisa e considera aquilo um absurdo, né? Xingamentos, coisa feia, né? Falando isso aqui. Então a gente percebe que hoje em dia o relativismo ele é pior, porque ele é um relativismo hipócrita, ou seja, eu relativizo só aquilo que eu acho que é certo para mim. Aquilo que o outro faz que eu não gosto, aquilo não pode, né? Então eu posso vestir um transexual de Jesus, pegar uma cruz ali e colocar naquele lugar, mas eu não posso xingar o STF, eu não posso xingar o outro, ou seja, eu relativizo as minhas atitudes e condeno a atitude do outro, né? Isso é o padrão no mundo hoje em dia. No mundo acontece assim. O problema é quando isso entra para dentro da igreja, né? Quando as pessoas aí, os irmãos, a igreja em si, passa a relativizar alguns pecados e condenar outros, né? Sendo que o certo seria condenar todos, né? Mas algumas igrejas abrem mão de algumas coisas, relativizam algumas coisas, com o intuito que a gente sabe que muitas vezes ou é poder fazer errado também, ou é manter as pessoas dentro da igreja, e às vezes vai lá e condena outros pecados, né? Vai em cima de outros pecados. Então, por exemplo, tem igreja aí que simplesmente não existe mais as questões relativas a relacionamento, né? Não tem muita fiscalização igual era antes, não se fala muito disso, deixa os irmãos namorarem do jeito que quiser. Mas abomina qualquer irmão que estiver tomando uma cervejinha, por exemplo, né? Tá tomando uma cervejinha, tira foto, condena, né? Expulsa, né? Isso não pode de jeito nenhum. Ou seja, um relativismo hipócrita também dentro da igreja, e isso a gente tem que buscar evitar. Amanhã depois você for dirigir uma igreja ou ajudar a direção da igreja, você tem que entender que o relativismo não pode entrar dentro da igreja. Aquilo que a Bíblia diz que é certo, é certo. Aquilo que a Bíblia diz que é errado,
É errado, não importa se a sociologia fala diferente, se a psicologia fala diferente. Se a Bíblia falou que é errado, é errado. Agora, se a Bíblia não falou que não é certo nem errado, convém então que se ache aí o meio termo, que se junte os irmãos e que analise as situações, ver se isso convém ou não convém. Então, por exemplo, na igreja brasileira, meio com a conveniência que beber é pecado. Não é bíblico, esse pecado não é bíblico, não está na Bíblia, beber é pecado. Né? Mas as igrejas hoje consideram isso pecado. No Brasil, se você vai em Israel, isso não é pecado. Os pastores lá bebem, os pastores lá gostam de tomar uma cerveja, em outros países também. Ou seja, aquilo que não está na Bíblia, aí é uma questão do própria igreja, né? A igreja estipular ali qual que é a visão dela, qual que é a orientação dela. Agora, aquilo que é bíblico não tem como muito abrir mão, né? Tem que ser seguido. O problema é que algumas igrejas estão relativizando até mesmo os pecados bíblicos, aqueles que está escrito. Não é para fazer assim, não é para fornicar, não é para fazer. E isso não é só uma questão do nosso século, porque a gente vê que aqui a igreja de Corinto estava fazendo a mesma coisa. Estava ali fazendo vista grossa. Vamos lá, continuando. Além do relativismo, né, a gente também vive uma época do politicamente correto, né? Que se instaurou na sociedade. Não é correto falar do outro, né? Não é correto eu falar que o que o outro está fazendo é imoral ou é antiético, né? Hoje o tal do politicamente correto, que é basicamente um câncer dentro da sociedade, torna as pessoas cada vez mais hipócritas, né? Uma pessoa que às vezes é cheia de erros, cheia de problema, né? Uma pessoa que é mau caráter, mas tá aí colocando, eu sou antifascismo, né? Porque se todo mundo tá colocando, eu tenho que colocar também, né? Eu acho André, que... Oi. Licença, só um instante. O Diogo tá solicitando para entrar. Vê por gentileza se ele tá pedindo alguma... Se tá tendo alguma notificação. Aceitei ele aqui. Obrigada. É porque quando começa a apresentação não me mostra mais. Então, quando a gente observa hoje na sociedade, a gente vive esse, né, o politicamente correto, né? A gente está tendo essa onda aí dos protestos, né? E é politicamente correto, então, concordar com o protesto, né? Se você falar que não concordo, eu acho que não é bem assim, eu acho que os dados mostram outra coisa, você é tido como alguém que é nazista, sociopata, misógino, racista e assim por diante. Então, as pessoas hoje em dia, mais do que nunca, têm a facilidade de colocar, taxar as outras pessoas, né? E simplesmente viver instaurar esse politicamente correto. Tudo que eu faço é correto. Tudo que quem eu não gosto faz é incorreto. Isso é a sociedade. Paulo já dizia isso. Quem vai julgar o mundo é Deus, não é nós. Então, isso é na sociedade. O problema é o quê? Quando isso, de novo, entra dentro da igreja, né? A igreja politicamente correta, que não fala sobre coisas bíblicas, não fala sobre o homossexualismo, porque isso não é politicamente correto falar sobre isso. A igreja que não fala sobre a fornicação, a igreja que não fala sobre, enfim, qualquer coisa que seja pecado, não fala porque as pessoas podem aceitar mal, não tem problema se as pessoas vão aceitar mal. Você está falando da sua igreja, né? Você não estou dizendo que você tem que entrar no seu Facebook, numa coisa pública, né? E colocar lá, todo homossexual vai para o inferno, esse negócio é do capeta, não sei o quê, não. Isso você só vai ser processado mesmo, se você soltar uma dessa lá, né? Nós vivemos uma lei do politicamente correto, né? Não é nem uma conveniência, não. A lei, praticamente, do politicamente correto, né? Você provavelmente teria sua postagem até deletada. Agora,
Dentro da igreja, você não pode deixar de tratar esses temas. É um ambiente que quem foi ali foi porque quis e quer ouvir a Bíblia, quer ouvir o que está escrito na Bíblia. Portanto, você tem que falar. E se a pessoa se sente incomodada com aquilo, o problema da pessoa, né? Ela foi ali dentro, né? Ela escolheu entrar ali dentro. E a Bíblia ela é bem clara em relação a essas questões. Ela nos dá abertura para negociar esses princípios. Mas as pessoas hoje, mais do que nunca, tentam negociar esses princípios, ou simplesmente fazem vista grossa, o que era justamente, então, o problema ali na igreja de Corinto. É uma vista grossa, né? É deixar o politicamente correto entrar dentro da igreja e simplesmente fingir que não está vendo o erro do seu irmão. Vamos lá, então. Corinto tinha dois problemas aqui retratados nesse capítulo. É lógico, provavelmente eles tinham muitos outros problemas. O primeiro problema era que um membro da igreja, como a gente leu lá, estava vivendo com a mulher de seu pai, né? Paulo diz que nem entre os pagãos se fazia, está escrito errado ali, né? Se fazia assim, mesmo sendo a cultura grega. Então, presta atenção, o que estava acontecendo ali, professor? Te explico. Tinha um caboquinho, né? Deixa eu ver se corrige aí. Muito bem, corrigiu. Então, tinha um caboquinho que achou que seria normal ele dormir com a mulher de seu pai. Presta atenção que aqui não é a mãe dele, né? Ali não está falando que ele está dormindo com a mãe dele. Que aí também eu acho que nem a sociedade ali grega ou qualquer sociedade aceitaria esse tipo de coisa, né? Então, mesmo sendo ali um meio totalmente corrupto, eles não aceitariam uma coisa assim. Então, ele estava se deitando com a mulher de seu pai, ou seja, com sua madrasta, né? Ele estava ali vivendo junto com a mulher de seu pai, ou seja, o pai e o filho com a mesma mulher, né? E Paulo, primeiro que ele vai falar, nem entre os pagãos se fazia dessa maneira. E eles vê o segundo problema, que era o quê? Qual que era o segundo problema da igreja de Corinto? Ela aceitava aquilo não dizendo que aquilo era correto, mas aceitava aquilo fazendo vista grossa, né? Simplesmente dizendo que aquilo ali ignorava, né? Ninguém falava sobre, todo mundo sabia, mas ninguém falava nada, né? Isso aí, às vezes, você deve estar relembrando algum caso aí, se sua igreja tem isso, às vezes aquele irmãozinho que todo mundo sabe que ele está fazendo errado, mas também todo mundo finge que não está vendo que ele está fazendo errado, né? E aí Paulo vai descer o cacete aqui, literalmente, ele vai virar e falar, meu irmão, nem lá fora, né? Nem lá entre os pagãos, esse tipo de atitude é velada, assim. Quer dizer, esse tipo de atitude é escancarada, né? Nem lá fora, alguém que dorme com a mãe do pai, ele deixa com que isso fique, corra a boca da sociedade. Quando alguém aqui da sociedade impura de Corinto, alguém aqui dos pecadores de Corinto, do mundo de Corinto, faz algo errado, ele pelo menos tem a decência, né, aquilo que o Paulo está dizendo, de fazer isso de forma velada, escondida, para não envergonhar sua família, seu pai ou quem quer que seja. E aí ele vai falar, olha, mas aqui vocês estão deixando isso acontecer, todo mundo sabe e ninguém faz nada. Ou seja, vocês estão pior do que na sociedade do mundo, porque lá, pelo menos, quem faz esse tipo de coisa, faz escondido, né? E é óbvio que dentro da igreja está cheio de gente que tem pecado escondido, e já não é problema da igreja, é problema da pessoa com Deus, né? Tem como pastor adivinhar o que todos os membros estão fazendo de certo e errado, mas esse aqui não era o caso. Aqui as pessoas sabiam claramente que eles estavam vivendo essa fornicação aí, essa espécie de fornicação e adultério, né? Porque a mulher era do pai. E a igreja sabia, ou seja, eles não tinham nem vergonha de esconder esse pecado. E a igreja, sabendo desse pecado, simplesmente aceitava aquilo ao não fazer nada.
Como assim, professor? Aceitava não fazer nada? Isso é até constitucional hoje em dia, tá? Se você vê alguém cometer um crime e você não relata, e você não liga para a polícia e fala, ó, fulano tá batendo a mulher dele, o fulano matou o ciclano, né? Alguém tá entrando na casa, você é conivente com aquilo. Se amanhã depois descobrir que você sabia e não falou nada, você pode ser acusado aí, né? Não sei em que crime exatamente, mas você pode ser acusado aí, né, de ser cúmplice daquela pessoa, porque mesmo que você não tenha participado ativamente, ao ver e não fazer nada, você participou de forma passiva, né? Você simplesmente resolveu omitir aquilo ou fingir que aquilo não era com você. Isso é crime na sociedade. Imagina dentro da igreja, né? Onde Deus nos dá todos os princípios, nos ensina todas as coisas. Então, você sabe do irmão que está fazendo errado. Se você é pastor amanhã depois e sabe que tem casal, que tem irmão, que tem gente fazendo errado, você não pode fazer vista grossa para aquilo, né? Pode ser que você perca aquele irmão, pode ser que o irmão saia da igreja, pode ser que aquele irmão tenha que ser expulso da igreja, né? Ser excomungado ali, né? Enfim, mas se você não faz nada, você está sendo conivente. Isso aqui deixou Paulo irado, né? Paulo, então, ele fica indignado com essa situação. Como é que a igreja simplesmente aceita de forma passiva aquilo? E se Paulo estava sabendo daquilo num lugar que nem era Corinto, Paulo estava em outro lugar. Imagina o restante da igreja e da sociedade em si, né? Provavelmente corria na boca da sociedade que lá na igreja de Corinto se aceitava, não é, que alguém dormisse com a própria madrasta. E Paulo fica indignado com isso, né? Fica irado. E é de se entender a ira dele, porque o cara vai lá, o cara ensina tudo, mesmo assim, a igreja deixa uma coisa assim passar. Mas mesmo assim, mesmo irado, né, essa ira santa, né, essa indignação, Paulo dá instruções de como que se deve tratar essas questões de pecado na igreja. Então Paulo, ele vem aqui com algumas instruções sobre como que situações como essa devem ser tratadas dentro da igreja, né? E vamos então, Paulo, ele dá no total 5 argumentos, ele usa 5 argumentos aqui, né, para falar sobre o que deve ser feito, ou como que a igreja deve agir nessa circunstância. Então ele dá 5 argumentos para, no final, como a gente vai ver, a excomungação dessa pessoa, né, a expulsão dessa pessoa, né, que ele usa a expressão até forte ali no livro. Mas vamos lá, então dá 5 argumentos. Desses 5 argumentos, 3 deles são baseados na festa da Páscoa. Como assim, professor? Festa da Páscoa? Como é que era a festa da Páscoa? Você deve saber, então, na festa da Páscoa, né, as pessoas ali, os judeus, né, porque Paulo falava tanto para judeus quanto para não-judeus. Então ele usou esse exemplo, porque a maioria ali, mesmo os não-judeus, entendiam esses princípios ali antigos do povo judeu. Então ele usou 3 exemplos baseados na festa da Páscoa. O que era essa ideia da festa da Páscoa? Na festa da Páscoa, a fim de se ter expiação dos pecados, durante um período de dias, se eu não me engano, 7 ou 10 dias, os judeus eles comiam apenas os pães asmos, né, o pão sem fermento, e ali no próximo dia, no dia depois desse jejum aí só de pães asmos, eles comiam um cordeiro ali com ervas amargas, como uma espécie de expiação do pecado. Então, ficavam comendo apenas pães asmos e depois um cordeiro com ervas amargas, simbolizando, então, essa ideia da expiação dos pecados. Isso é uma prática antiga, né? Uma prática que já não faz mais sentido no Novo Testamento, na nossa igreja atual, assim como na época de Corinto, porque Jesus ele se torna esse cordeiro pascal e, portanto, não há mais a necessidade de se comer o pão asmo, o pão do pecado, pão ruim, né?
o pão e depois o cordeiro amargo. Não há mais essa necessidade, porque Cristo ele já morreu. Então ele vai usar esse exemplo da festa da Páscoa nos 3 primeiros argumentos. Então vamos lá. Os 3 primeiros argumentos, então, vão fazer referência a essa festa da Páscoa. Vamos lá. Primeiro, pecado não tratado é como fermento. E aí ele deixa bem claro, Alan, o fermento ele leveda a massa e ele vai se alastrando, né? Isso também ocorre na nossa vida quando nós aceitamos o pecado. Isso vai correr no nosso padrão. Vamos voltar aqui no versículo para a gente destacar essa parte, né? Olha lá, ó. Versículo 6, olha o que está dizendo aqui, eu vou jogar para você na tela, ó. Ó, vamos lá. Tá aparecendo aí. Peraí. Então, olha lá, versículo 6. Olha o que está dizendo, ó. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Lançai fora. Então tá, primeira coisa, né? O pecado não tratado, primeira coisa que Paulo vai destacar, ele é como um fermento. O que o fermento faz? Ele leveda toda a massa. Então, qual que é o exemplo que Paulo está querendo usar aqui? Presta atenção. Quando alguém comete esse tipo de pecado na igreja, isso não é tratado, isso dá uma abertura para que os outros irmãos pensem que possam fazer da mesma maneira. Pessoal, olha, se o pastor não repreendeu o irmão por dormir com a madrasta, eu também posso dormir com a minha madrasta, que eu não vou ser expulso da igreja. Se o irmão, ele está, bebendo, ou fazendo festa, ou dormindo com várias mulheres, e o líder da igreja não faz nada, significa então que eu também posso fazer. E a primeira coisa que Paulo fala aqui, ó, o pecado, então, quando ele não é tratado, ele é igual um fermento. Ele começa a levedar a massa, ele vai crescendo, ele vai tomando conta. E, de repente, toda a sua igreja ali, ela pode ser contaminada com aquilo. Se o pecado não é tratado, você entra no relativismo e logo todos os outros irmãos se sentem no direito de pecar também, ou seja, sentem no direito de fazer a mesma coisa ou fazer outra coisa usando argumento. Então, quando você for pastor e se você fizer vista grossa, com certeza as pessoas vão usar isso, né? E aí amanhã depois, quando você quiser repreender alguém porque estava, sei lá, bebendo no bar, o irmão vai falar: que isso, pastor? Você está brigando comigo de beber no bar? E o seu sobrinho lá da igreja que toca a bateria e já dormiu com 3 irmãs lá da igreja, o senhor não vai, o senhor nunca falou nada, o senhor não tirou ele da igreja, por que o senhor está brigando comigo? Então é isso que Paulo está dizendo, olha, se você não trata o pecado, ele começa a crescer dentro da sua igreja e tomar conta dos outros irmãos, e passa a se tornar uma coisa grande ali dentro, abrangendo várias pessoas. E não só com a igreja, mas também na sua vida, né? Se você começa a aceitar os seus próprios pecados, começa a fazer vista grossa, falar: não, isso não tem problema, né? Isso Deus perdoa depois eu paro com isso, você vai abrindo espaço dentro do seu conceito moral e ético para cometer outros pecados, ou seja, o fermento vai crescendo até dentro de você. E, de repente, você começa a ter outras atitudes mais pecaminosas ainda, porque a cada dia mais você vai relativizando o seu erro. Então, a primeira coisa que Paulo fala sobre por que se deve tratar o pecado dentro da igreja é porque se o pecado não for tratado, ele é como um fermento, ele começa a levedar a massa, ele começa a crescer dentro da igreja. A segunda coisa que ele fala é que o cordeiro já havia tirado o pecado aqui, o fermento. Não havia, pois, a necessidade de se comer os pães asmos. Não havia mais a necessidade, como na Páscoa antiga, de passar pela amargura ou pela tristeza de comer o pão asmo como forma de arrependimento. Deus já havia morrido pelos nossos pecados, portanto, nós não temos que aceitar o pecado no nosso meio. Olha aqui,
qual verso aqui, ó? É no próximo verso, lá, ó. Verso 7. Olha o que ele vai falar, ó. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, presta atenção aqui. Cristo, ele já foi imolado. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Então, não faz sentido nós usarmos do velho fermento, que é o pecado, dentro do pão novo. Isso não funciona, né? Não há mais a necessidade de aceitar esse tipo de coisa, né? A igreja não precisa mais passar por isso. Cristo, ele já é o nosso Cordeiro Pascal. Portanto, não tem como o velho fermento, o que é o velho fermento? O pecado, fazer parte da nova massa, a nova massa que só é possível por conta de Cristo Jesus. Então ele está falando, ó, nós vemos a época da nova massa, meu irmão. Velho fermento não pode existir dentro da igreja, porque senão ele estraga a massa nova e ele estraga a festa que é instaurada pela morte de Cristo como nosso Cordeiro Pascal. E aí vem a terceira referência lá, ó. A vida cristã é uma festa, mas sem o fermento velho. Olha aqui o que ele fala no próximo versículo. Olha lá, ó. Ó, versículo 8. Deixa eu mostrar para você aqui o versículo 8. Olha lá o que está dizendo. Versículo 8. Por isso, celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, presta atenção aqui. Paulo está deixando bem claro para nós que a vida cristã, por conta do sacrifício de Cristo, ela é uma festa. Ela tem que ser uma festa. O crente ele tem que ser feliz, meu irmão. Ele tem que ser feliz porque Cristo, ele morreu, ele é o Cordeiro Pascal e ele nos possibilita viver uma vida de festa, mas uma vida de festa santa, sem o fermento velho, né? Nós precisamos mais do fermento velho, nós precisamos da massa nova, que é só em Cristo Jesus. Então deixa bem claro, ó, a vida cristã é uma festa. No entanto, quando a igreja aceita pessoas assim, habitarem no meio e fermentarem a massa, aquilo não passa mais a ser uma festa, né? Aquilo passa a ser uma tristeza, né? Não é legal você estar na igreja sabendo que várias outras pessoas estão em pecado e não estão sendo tratadas. Aquilo pode gerar uma angústia, aquilo gera decepção, aquilo gera mais pecado dentro da igreja e aí a festa simplesmente some, né? Então nós vemos uma festa santa. O crente tem que viver em festa todo dia aqui nesse sentido, né? Nesse sentido. Uma festa santa, né? Que não existe embriaguez no outro dia, né? Então Cristo, ele foi esse Cordeiro por nós, nos possibilitando viver uma festa santa, né? Uma festa da Páscoa santa. Não há necessidade mais dos antigos rituais de expiação dos pecados, assim como não há necessidade mais de aceitar o fermento velho no nosso meio. É necessário que esse fermento seja tirado para que a massa nova possa ser uma massa bem feita, uma massa boa. Então, essas três primeiras justificativas de Paulo, ele vai usando aqui o exemplo da festa da Páscoa. E aí agora ele vem com as duas últimas. Vamos para elas então, ó. A quarta, não existe lugar para separação na vida cristã. Quer dizer, desculpa, existe lugar para separação na vida cristã. Ó, vamos ler o que Paulo fala? Quando ele fala, não nos associeis aos ímpios, já está aqui no versículo 9, ó, 9 e 10. Ó, deixa eu abrir aqui para vocês aqui. Versículo 9 e versículo 10. Não, vamos ler só o 9 agora. O 9. Muito bem, está aí na tela para vocês. Ó. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Não vos associeis com os impuros.
Muito bem. Muita gente faz uma analogia errada dessa parte aqui, né? Muita gente fala, não associar com o impuro é não ter amigos no mundo, né? É não andar com as pessoas do mundo que bebem, as pessoas do mundo que são pecadoras, né? Não andar com essas pessoas. Então, ele está falando aqui, né? Não me associei com ímpio. Eu não posso me associar com as pessoas do mundo. Aí é que é o problema, gente. Não é disso que Paulo está falando. Paulo não está falando sobre os ímpios do mundo, porque o mundo ele está aí, não tem como a gente viver fora dele. Olha aí o que Paulo continua dizendo, então, no verso 10, ó. Verso 10, vamos ler o 10 e o 11. Olha aqui. Opa, sumiu aqui minha marcação. Olha o que Paulo diz para nós aí, ó. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, os roubadores, os idólatras, pois nesse caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubar, com esse tal, nem ainda comais. Então presta atenção no que Paulo está deixando bem claro aqui. Ele não está falando para você não se associar com as pessoas que estão lá no mundo. Não tem problema, a Bíblia não te proíbe de fazer um negócio com quem é do mundo. A Bíblia não te proíbe de contratar quem é do mundo, de ter comunhão com familiares que são do mundo, de comer com pessoas que são do mundo, né? De levar elas para sua casa, de ter comunhão. A Bíblia não fala que isso é pecado. Paulo não está dizendo para você não se associar com essas pessoas, porque a Bíblia deixa bem claro, nós temos que ser sal e luz nesse mundo. Então, com essas pessoas, você tem que se associar mesmo, até para poder levar o evangelho para elas, né? Logo, tendo orgulho da vida cristã. Não adianta também você se associar com essas pessoas e viver num relativismo, né? Que não vai adiantar nada. Mas então, Paulo, inclusive aqui um outro detalhe, né? Ele fala, já não havia vos advertido em outra carta? Ou seja, que carta é essa? Essa não é 1 Coríntios, então você que é um bom estudante de teologia sabe que, na verdade, isso aqui é uma 2 Coríntios, né? Porque essa primeira carta que Paulo está citando aqui, a gente não teve acesso a ela. Essa carta não era uma carta canônica, não acharam ela, enfim, ela não faz parte do rol das cartas de Paulo bíblicas, né? Mas ele fala, ó, já não vos havia advertido em outra carta, ou seja, isso era um problema recorrente, Paulo teve que vir novamente para tratar disso, e agora de forma mais específica, para que ficasse claro para as pessoas o que deveria ser feito, né? Então, ele novamente vem falar sobre isso, porque falar só uma vez não adiantou. Isso é uma coisa que você tem que aprender enquanto você for pastor e outra coisa. Provavelmente falar só uma vez de alguma coisa não vai adiantar. Você tem que sempre lembrar as pessoas dos pecados, do que é errado, do que tem que ser feito. Sempre trazer memória, porque as pessoas muitas vezes têm a facilidade de esquecer o que é o certo, né? E acabar se rumando para o que é errado, né? Então, gente imunda aqui não eram as pessoas do mundo, eram os crentes impuros, né? A Bíblia nos manda para o mundo, para evangelizar e ser luz. Então, Deus não está falando para você se afastar desses ímpios, né? Ele está falando para você se afastar daquele que se diz cristão, mas é pecador, mas é avarento. E aí Paulo cita vários exemplos, né? Ele cita aqui várias coisas. Olha aqui o que ele fala, ó. Avarento, roubador, idólatra, né? Olha o que ele fala, ó. O irmão avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Ele compara, então, o irmão impuro a essas pessoas. E ele está dizendo, com essas pessoas você não tem que se associar. Você não tem nem que comer com essa pessoa. Ah, pastor,
Eu posso comer com o meu parente, que é beberrão, que é pecador, tal, posso ter uma refeição com ele em família? Pode, pode, você até deve dar um bom exemplo para ele, ajudar ele, quem sabe, a sair da situação. Ah, professor, eu posso ir na casa do irmão fulano? O irmão fulano gosta de tomar uma cervejinha, né? Ele fica beberrão, fica meio doidão, coloca umas músicas diferentes lá e tal, né? Eu acho até que ele tá dormindo com outros irmãos. E eu posso ir na casa desse irmão? Não, não. Paulo tá deixando isso bem claro. Não é para se misturar com esse tipo de irmão. Esse tipo de irmão você deve se afastar dele, separar-se dele, né? Se é alguém da sua família, você tem que ir andar com essa pessoa mesmo para transformar a vida dela, para ser luz na vida dela. Agora, com um irmão que você sabe que é pecador e que não se arrepende do seu pecado, você não tem que andar com ele. Paulo deixa bem claro, não se deve andar com essas pessoas. Então, a quarta justificativa aqui de Paulo é que existe sim lugar para separação na vida cristã e tem pessoas que você tem que se afastar dela. Não está dizendo das pessoas no mundo, que às vezes estão na ignorância, mas é aquele que é crente, que sabendo da palavra, que sabendo dos princípios, escolhe viver uma vida errada, escolhe viver fora dos princípios. Então, com essa pessoa, você tem que se afastar. Com essa, não dá para você andar. E é impressionante, né? Paulo vai comparar esse irmão com os mais terríveis pecadores do mundo, né? E ele está deixando bem claro, com esse irmão você tem que se separar, meu amigo. Não tem essa de não julgar, não. Com um irmão que é cristão, que tem o princípio bíblico, que escolhe ficar no erro, escolhe viver no erro, com esse você tem sim que se afastar dele. O que nos leva à última coisa que Paulo fala aqui nesse capítulo. Que ele fala, ó, o destaque é, não temos que julgar os de fora, mas sim os de dentro. Paulo fala aqui o que a igreja tem que fazer, nós vamos ler daqui a pouco. Mas tem muito irmão que às vezes gosta de citar, né, aquela passagem de Cristo, onde vai dizer para nós, não julgueis para não sejais julgados. Aqui claramente Paulo faz essa interpretação para que ninguém mais cometa o mesmo erro de novo, né, de se basear nesse versículo de forma errada. Paulo ele nos dá a explicação desse versículo. Ele vai dizer, olha, não é para você julgar os de fora, que eles podem estar vivendo na ignorância, eles podem estar vivendo fora da vida de Cristo. Quem vai julgá-los é Deus, então não compete a você julgar os de fora. Ah, aquele irmão lá, olha lá aquela pessoa, né, passar na rua, olhar, nossa, olha lá, homossexual, coisa feia, misericórdia, vai queimar no inferno. Isso é errado. Isso Jesus já falou lá. Essas pessoas não é para você julgar, não. Essas aí é para deixar com ele, tá? Você não tem que ver o outro lá na rua, lá, ai, que nojo, ai, nossa, isso não é de Deus, não, você vai pro inferno. Você vai ser preso se você fizer isso também, viu, meu irmão? Você sair falando essas besteiras na rua, né? Nisso sim, tá bem lá, não julga para não ser julgado, né? Nossa, lá aquele cara tá com um amante, não sei o quê, né? Ah, você vai queimar no inferno. Não. Deus está falando que esse aí é para deixar que ele vai julgar. Então, versículo, não julgueis para que não sejam julgados, é bem claro que se refere às pessoas que estão no mundo, aqueles que estão no mundo. Deus deixa isso bem claro, Jesus deixa isso bem claro, a Bíblia deixa bem claro que esses vão ser julgados por Deus. Mas aqueles que estão na igreja, esses têm que ser julgados sim. Esses têm que ser tragos na lei da Bíblia, né? Esses a gente não pode fazer vista grossa. Paulo deixa isso bem claro. Olha o que ele diz aqui no último versículo, ó. Ó. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então ele está deixando bem claro, ó. O de fora, não se preocupa, não. Com esse Deus vai julgar. Seu papel com eles é tentar levar a palavra de Deus,
tentar ser sal e luz. As atitudes que eles tomarem é com Deus, né? Agora, com o irmão da igreja, esse sim você tem que julgar. E aqui no caso ele falou, esse irmão é para você expulsar. Algumas traduções vão dizer até que jogar para o inferno, ou jogar para o diabo, né? Tá deixando bem claro isso, né? Por que jogar para o diabo? A igreja é um aprisco, né? Se alguém é jogado fora ali, ele está ali ao lobo que está ao derredor. Então, daí que vem essa expressão. Então, eu acho muito impressionante que hoje os crentes escolheram julgar as pessoas de fora, que a gente vê isso no Facebook toda hora, né? Ah, eu vou votar no presidente tal porque ele é a favor disso, ou a favor daquilo, porque ele não gosta disso, porque ele já falou mal daquilo. Toma cuidado, viu, meu irmão? Porque você não está nesse mundo para julgar os de fora, não. Né? O que está lá de fora, quem vai julgar é Deus, certo? Quem vai julgar é Deus. Se você tem que escolher um presidente, alguma coisa, escolha por ser cidadão, não porque você é da igreja ou deixa de ser da igreja. Você pode ser da igreja e discordar da maioria dos da igreja em política. Não tem problema. Política não tem nada a ver com isso. Você não tem que julgar os de fora. Nesse sentido que Cristo está falando, né? Julgar de condenar biblicamente. Agora, você pode julgar conforme as leis da sociedade. Se alguém é pilantra, corrupto, beleza, tem que julgar mesmo pelas leis da sociedade, não pelas leis da Bíblia. Agora, aqueles que são da igreja têm que ser julgados conforme a Bíblia. A igreja não pode fazer vista grossa. E eu falo da inversão porque nos primeiros versículos aqui é que Paulo fala o que tem que ser feito. Olha lá, ó. Vamos ver lá. Então lá, a partir do verso 2, vamos lá. E contudo, ainda vós, ensoberbecidos, não chegasse a lamentar, para que fosse tirado de vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei. Olha, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, ou seja, a igreja reunida, né? E o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Então, muito bem aí, ó. Então, Paulo deixa bem claro, eu já julguei. Esse irmão, a igreja tem que se reunir, né? E deixar bem claro para ele que a igreja não aceita mais ele pelas atitudes que ele vem cometendo. Ah, professor, mas se o irmão se arrepender, aí é outra coisa. Aqui Paulo, provavelmente por estar falando disso de novo, já é bem claro que esse irmão foi advertido ou por Paulo ou por alguém, continuou no mesmo pecado e a igreja simplesmente fez vista grossa dele continuando no mesmo pecado. E aqui Paulo fala, não, né? Não pode ser assim, não pode continuar no mesmo pecado. Esse irmão pode se reunir e ele pode ser excomungado, ele pode ser jogado a Satanás o corpo a fim de tentar salvar a alma, né? Então aqui, Paulo deixa bem claro isso, como que o pecado tem que ser tratado dentro da igreja. Nós temos que advertir as pessoas, se a gente sabe que alguém está errado, a gente tem que falar, a gente tem que mostrar biblicamente que aquela pessoa está errada, a gente tem que exortar aquela pessoa para que nós não cheguemos no ponto onde isso levede a massa, onde a igreja esteja contaminada, e aí, às vezes, né, temos que chegar no ponto de expulsar algum irmão, que isso não venha acontecer, porque se a gente trata o pecado no início, a chance é muito maior de que essa pessoa venha arrepender. E se não arrepender, né, aí sim a igreja tomar uma atitude mais severa. Então é assim que Paulo nos diz como nós devemos tratar o pecado dentro da igreja, ou seja, não fazendo vista grossa, não aceitando que o pecado ele seja algo comum dentro da igreja. E ao mesmo tempo tirando aquela dúvida. Não julgar quem? Não julgar os de fora, certo? Quem é da igreja tem que ser divertido, porque a igreja não pode aceitar que o pecado, o fermento ruim, leve de toda a massa, certo? Então é isso. Finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Vou parar a gravação. Espero que isso possa ter ajudado vocês em alguma coisa e que amanhã depois, como líderes de igreja, célula, etc.,
que você jamais deixe que o pecado tome conta e sirva de exemplo, ou pelo relativismo, ou simplesmente pelo medo do politicamente correto, certo? Um abraço.